dados também é cultura. Então, quem não sabe, eu fiquei sabendo que o Vaticano é um país, né? E o Vaticano não possui estados. Como que isso vai se refletir no nosso modelo, né? Quero que vocês pensem. E na letra D, um soldado que possui as características, na letra D já estão sendo dados alguns atributos. É claro que a gente pode pendurar mais, né? Mas já estão sendo dados alguns atributos. Olha só, o soldado possui nome, possui registro militar, data de nascimento. Um soldado possui armas. Uma arma possui as características série, registro e calibre, é de um soldado. Uma arma é limpa por vários soldados. Um soldado limpa várias armas. Queria que vocês notassem aqui que a gente tem soldado, uma entidade, a arma é outra entidade, né? E nós temos dois relacionamentos existentes entre soldado e arma, tá? São dois relacionamentos que possuem significados bem diferentes. Um relacionamento é o relacionamento de posse, né? Soldado possui arma, ok? E um outro relacionamento é o relacionamento que representa a questão de limpar, né? Soldados limpam armas, tá certo? Então a gente pode ter essa situação, né? Onde a gente tem duas entidades, tá? E ligando essas duas entidades, eu posso ter mais do que um relacionamento, tá? Diferentes, tá? A letra D apresenta uma situação assim, tá ok? Porque são relacionamentos que têm semânticas muito distintas, né? Uma coisa é a posse, outra coisa é a tarefa de limpeza, tá ok? Tudo bem? Então eu queria que vocês pensassem nesses dois, fizessem e aí a gente discute. Vamos lá? Pode virar as carteiras, interagir com vocês. Essa modelagem que a gente vai estar fazendo juntos sempre vai dar muita margem de discussão. Tem grupo que sai no tapa, é assim mesmo. Por quê, pessoal? Olha só, ninguém é obrigado a saber tudo sobre tudo. A gente vai estar falando de diferentes assuntos aqui que a gente não sabe mesmo, tá? Então fica mesmo essa questão. Será que a educação é total? Será que é total? Será que é parcial? É muito para muito? Normal, tá? E tem muita coisa que a gente vai, por exemplo, essa situação aqui, né? Do soldado com as armas, eu sempre peço ajuda para alguém que esteja fazendo serviço militar ou que já fez, né? Porque é quem vai saber dizer com conhecimento de causa, porque eu também não manjo nem de arma nem de soldado, tá certo? Então é assim mesmo, tá certo, pessoal? E muitas vezes a gente pode até não chegar exatamente ao conceito, tá ok? Justamente por falta de conhecimento, tá ok? Mas vamos lá então. Olha só, gente. País possui estados, então a gente tem aqui país. Pessoal, vou pedir ajuda aqui para vocês. Que atributos a gente poderia colocar para país? Nome, óbvio, né? Nome, sigla, bandeira, População. Não exagera, só Sigla, bandeira, Localização. população, Área. localização, né? Porque né? Quanto é esse? Bandeira, Quantidade de estados. quantidade de estados. Agora olha só, eu vou colocar aqui. Deixa eu pensar. Mas quantidade de estados, veja se vocês concordam comigo, é um atributo
obter por um processo de contagem, né? A partir desse relacionamento. Então eu coloquei aqui, mas eu utilizei a linha pontilhada para lembrá-los, né, que trata-se aqui de um atributo derivado, porque por um processo algébrico eu posso conseguir chegar a população, se a gente pensar, se a gente também armazenar a população do Estado, né, uma vez que a população do país é a soma da população dos estados, aí a gente pode então considerar que a população do país é derivada, tá certo? Porque somando a população de todos os estados que compõem o país, eu chego na população do país. É claro isso, pessoal? Legal? Outra coisa interessante, se a gente pensar aqui, ó, idioma, só para a gente lembrar da nossa classificação de atributos. Idioma seria um atributo multivalorado, é ou não é, pessoal? No Brasil só se fala português, mas no Canadá, por exemplo, fala-se inglês e francês, não é mesmo? A gente tem também países onde existem vários dialetos, vários idiomas. Mas né? a língua oficial, o idioma, não é um. No Canadá não é. No Canadá o inglês e o francês são oficiais. Você tem a parte que fala inglês, que é o lado oeste, né? E o lado leste fala francês. Os dois idiomas são oficiais. Oi? Verdade. E o idioma local, sim, é comum, é relativamente comum essa situação. Então, só para lembrar, né, uma maneira da gente representar que é multivalorado é utilizando lá duas linhas, né? Pessoal, dentre esses atributos aqui, qual atributo eu posso tomar para ser a chave primária? O quê? Nome. Nome pode ser, com certeza. O nome é uma sigla, né? Coloquei cadastro da ONU. Nossa Senhora! Foi profundo. Tem o DDI também, né? Que é um código internacional, que inclusive é o código utilizado quando a gente faz as ligações internacionais. Também poderia figurar aqui, mas também poderia ser. Não é Estados Unidos. Tá certo? Tá, então, legal. Um monte de atributo aqui. Vamos ver para estado, pessoal. Me ajudem aqui com o estado. Tem, ó, o estado tem nome, tá certo? Agora, cidade, a gente poderia pensar que cidade seria melhor modelado como uma entidade, né? Então, na verdade, a gente teria um relacionamento entre estado e cidade. Estado, composição, cidade, né? Tem sigla. Tem limite territorial. Não dá igual. Ignora. Tem horas que é melhor ignorar. Que a área territorial, se a gente colocar a área aqui, pessoal, olha só. Se a gente colocar a área ali, a área do país passa a ser derivada, tá certo? Porque a área do país eu posso obter só iguais a todos os estados, né? Não é? Pode entrar sim, né? O nome do governador, por exemplo, né? Ou você está pensando no tipo de governo. Também tem tipo de governo, se é presidencialista, se é parlamentarista, governo como... é de estado, aí seria de país, na verdade, eu acabei de falar, né? Eu vi, coloquei lá e coloquei economia. Economia seria mas eu fiz o tipo do país, né? Mas tem que estar. Turismo, industrial, comercial, economia, turismo, industrial. Isso é uma necessidade, né? Mas o estado também tem, né? Pessoal, um atributo para ser a chave. E por que o nome? O nome eu acho que seria o mais adequado, porque a sigla, se a gente está pensando em estados de todos os países, a sigla corre o risco de ter
três siglas iguais realmente, né? Até nesse grupo aqui veio a ideia do Alasca e de Alagoas, né? Então, tem a gente, eu não sei qual é a sigla de Alasca, mas tem alguma chance de ser a mesma sigla de Alagoas, né? Então, todos têm erros. Claro, né? Tinha outra pessoa. Tem, porque tem, imagine, deve ter, o número de estados do mundo é muito grande, então tem uma probabilidade não nula mesmo, né? Pessoal, tranquilo aqui os assuntos. Vamos agora discutir a questão da cardinalidade, não é mesmo? Vamos lá, olha só. Um país, veja se vocês concordam comigo, um país é composto de vários estados, não é mesmo? Vários estados. Por outro lado, um estado pertence a apenas um país, né? Então, fazendo a leitura desse estado, é de apenas um país, ok? Pessoal, agora a participação, né? Vou começar pelo mais fácil. Todo estado pertence a um país? Sim. Né? Não tem nenhum estado que não pertence a um país. Participação total. Agora. Todo país possui estados? Não, né? Que é justamente a ressalva que está sendo colocada lá, né? Então nós temos uma exceção que é o Vaticano, que não possui estados, e por isso a participação de país nesse relacionamento é uma participação parcial, né? Linha simples, tá certo? Tranquilo, minha gente? Belezinha? Fácil, né? Já percebi que pegaram o jeitão. Professora, posso roubar isso daí da sua mesa? Olha só, pessoal. Vamos agora então. A gente tem aqui no entender soldados e armas, né? E aí a gente já percebeu, né, que aqui nós temos dois relacionamentos aí com semânticas diferentes, né? Então a gente tem que estudar aqui eu vou pendurar os atributos que estão sendo dados no enunciado. Pessoal, limpeza é com Z ou é com S? Limpeza é com Z. Tá bom?